noite, queridos alunos. Hoje é dia 20 de setembro de 2024, são 19 horas. Muito bem-vindos à disciplina de Direito Civil 5, Direito das Famílias. Nós vamos falar hoje sobre regime de bens em espécie no casamento. Na aula passada, a gente falou sobre o regime de bens de forma genérica, falamos sobre pacto antenupcial e sobre vênia conjugal. Hoje nós vamos falar dos regimes legais. Se der tempo, vamos falar sobre a aula 8, que eu vou tratar dos regimes contratuais. Muito bem-vindos, todos que já estão aqui comigo. Vamos lá. Então, a gente viu que o regime que vigora no silêncio das partes é o regime da comunhão parcial de bens, porque é o regime mais justo, porque privilegia o esforço comum, e esse regime vigora desde a lei do divórcio no Brasil, que é uma lei que passou a viger a partir de dezembro de 1977, que é a lei do divórcio, lei 6.515 de 77. Antes o regime era a comunhão universal, passou a ser o regime da comunhão parcial de bens. Então, o próprio artigo 1640, parágrafo único, ele prevê que, no silêncio das partes ou havendo pacto antenupcial e ele for declarado nulo, o que vai vigorar é o regime da comunhão parcial de bens, que, em regra, se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Estão excluídos dessa comunhão os bens doados, os bens herdados e os bens adquiridos antes do casamento. E aí nós vamos ver os pormenores dessa comunicação dos bens, porque, em regra, as pessoas acham, né, que é muito simples, né? Só vai comunicar o que for adquirido após o casamento, mas tem algumas regrinhas que nós vamos analisar hoje. E a separação obrigatória de bens, que é a separação legal, que o legislador impõe a determinadas situações. Então, presta atenção, porque separação obrigatória é diferente de separação total, absoluta e convencional. O próprio nome já diz: separação legal, separação obrigatória, prevista no artigo 1641 para determinadas situações. Já vimos aqui anteriormente sobre algumas dessas situações, né? Por exemplo, se a pessoa for divorciada e não tiver feito a partilha, se for viúvo e não tiver feito inventário, tutor com tutelado, curador com curatelado enquanto estiver perdurando a tutela ou curatela, e o maior de 70 anos e aqueles que dependeram de suprimento judicial de consentimento. Então, nós vamos passar a analisar esses regimes. Então, como eu falei para vocês, a separação obrigatória ela é imposta para as situações previstas no artigo 1641. O inciso 1, ele fala da inobservância das causas suspensivas. As causas suspensivas são aquelas que estão previstas no 1523, porque o 1523, o caput é: não devem casar. Poder pode, mas não deve. E se casar, vai ser imposto o regime da separação obrigatória de bens, que é justamente aquilo que eu já havia falado com vocês. Então, o viúvo pode se casar novamente? Pode, porque ele é viúvo. Desfez a sociedade conjugal pela morte. E aí ele pode se casar novamente, mas ele não fez inventário, então ele tem que fazer o inventário antes para dar partilha. E aí, para não haver confusão patrimonial. Divorciado sem partilha. Pode se casar? Pode, mas vai ter que ser pelo regime da separação obrigatória para não haver confusão patrimonial. E o tutelado com tutor? Pode casar? Pode, mas enquanto perdurar a tutela, para proteção do próprio incapaz, vai ser imposto o regime da separação obrigatória.
Ah, professor, então se eles agora ele já ficou maior de idade, não precisa mais de tutor. Eles podem alterar o regime de bens? Podem, tá? Nós vimos na aula passada a possibilidade de alteração de regime de bens durante o casamento. Aí tem que obedecer ao disposto no parágrafo bens, se houver um justo motivo. Então, ali acabou a pendência que os obrigou a casar pela separação obrigatória. Mesma coisa, o divorciado agora já fez a partilha. Pode alterar o regime de bens? Pode. O viúvo já fez inventário. Pode alterar? Pode. Tá? Então, pode haver alteração do regime de bens durante o casamento, conforme nós vimos na aula passada. Tá? E aqui nessa situação também. Uma informação importante aí no inciso 2 do 1641 é que os maiores de 70 anos são obrigados a casar pelo regime da separação obrigatória. Mas teve uma decisão do STF, tá? Eu já até gravei um vídeo sobre isso, eu estou informando a vocês. A partir do dia 1º de fevereiro de 2024, deste ano, portanto, né, 2024 foi esse ano, os maiores de 70 anos, eles são obrigados a casar pelo regime da separação obrigatória, mas para respeitar a autonomia privada da vontade, eles podem fazer um pacto antenupcial escolhendo um regime diferenciado. Tá? Então vamos lá. Atualmente, o maior de 70 anos, se ele não fizer pacto, qual regime? Separação obrigatória. Ah, mas ele quer fazer um pacto antenupcial para casar pela comunhão parcial. Pode? Pode. Pode por causa do respeito à autonomia privada da vontade. Tá? Então, pode se casar pelo regime que quiser. Ah, e se ele quiser blindar mais ainda o patrimônio dele e quiser fazer um pacto antenupcial de regime de separação total, absoluta de bens? Pode? Também pode. Pode casar pelo regime que ele quiser, desde que haja um consenso entre os cônjuges e faça um pacto antenupcial. Então, percebam que nessa hipótese do inciso 2, como a lei obriga o maior de 70 anos a se casar pelo regime da separação obrigatória, se ele quiser se casar pelo regime da comunhão parcial de bens ou outro regime qualquer, ele terá que fazer pacto antenupcial. E eu falei na aula passada que casamento ocorre no RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais, e que a escritura pública de pacto antenupcial ela vai ocorrer no tabelionato de notas, no cartório de notas. Portanto, são dois documentos, uma certidão de casamento, um pacto antenupcial. E na hipótese, tá? Presta atenção, porque se na prova estiver assim, o maior de 70 anos, qual é o regime obrigatório? Ele pode se casar pela comunhão parcial? Pode. Como? Se ele fizer um pacto antenupcial e escolhendo um regime. Por que que agora é assim? Por causa da autonomia privada da vontade. O STF, aí não é a lei, é o STF é o guardião da Constituição. E aí foi suscitada a inconstitucionalidade de proibir que o maior de 70 anos escolha o regime de bens, porque o maior de 70 anos ele não é incapaz. Se ele estiver lúcido, ele é uma pessoa capaz. E aí ele pode escolher o regime que ele quiser. Tá? Então, presta atenção nisso. E o inciso 3, a gente já falou em aulas pretéritas que aquele menor em idade núbil, que é o maior de 16, o menor de 18, se ele quiser casar, ele pode, desde que haja autorização de ambos os pais ou representantes legais. E se o pai autorizou e a mãe não autorizou, ele foi pedir suprimento judicial. Juiz supriu,
o consentimento e ele não vai poder escolher o regime de bens, vai ter que ser separação obrigatória, tá? Então, eu já falei isso nas aulas anteriores e eu só estou reforçando aqui. Então, por exemplo, eu disse para vocês que eu me casei aos 17 anos, os meus pais autorizaram. Se o meu pai tivesse autorizado, minha mãe não, eu não poderia casar pelo regime da comunhão parcial de bens, teria que ser separação obrigatória. Ah, professora, mas aí você alcançou os 18 anos. E aí você pode praticar os atos da vida civil, que, na verdade, eu fui emancipada quando eu me casei, mas a prática dos atos da vida civil é diferente da prática dos atos da vida processual. Então, assim que a pessoa tiver alcançado os 18 anos e aquela pendência não acontecer mais, aí ele já pode alterar o regime de bens, assim como todas as pendências também do inciso 1, conforme eu havia falado com vocês. Então, resolveu a pendência que os obrigou a casar pelo regime da separação obrigatória, eu posso alterar o regime de bens durante o casamento. Tá? Então, a gente está fazendo aqui uma revisãozinha sobre isso. Aí eu tenho que fazer algumas observações com vocês a respeito da separação obrigatória, que muita gente confunde com separação absoluta, com separação total, convencional, são coisas distintas, tá? Então já estou adiantando. Observação 1 é uma exceção à liberdade da escolha do regime de bens. Por quê? Porque, em regra, o casal é que escolhe, conforme está lá no 1639. O casal vai escolher o regime de bens que lhes aprouver. Aí é uma exceção à regra. Por quê? Porque a lei impõe no 1641 essas, nessas hipóteses, o casamento pelo regime da separação obrigatória. Observação 2. Restrições relativizadas pela aplicabilidade da súmula 377 do STF. O que essa súmula fala? Essa súmula fala que no regime da separação legal de bens, e aí eu leio o quê? Separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. E também tem uma outra súmula do STJ, mais recente, que prevê que precisa provar o esforço comum. E aí fica um critério muito subjetivo, tá? Justamente porque o esforço comum ele é subjetivo. O esforço comum não significa só dinheiro. A gente já falou aqui em outras aulas. Então vamos lá. Casal João e Maria se casaram pelo regime da separação obrigatória de bens. O que é dele, o que é dela é dela. Porém, durante o casamento, pode ter sido adquirido algum bem de forma onerosa. E aí, pela súmula 377, se for adquirido algum bem durante o casamento pelo regime da separação obrigatória, se transforma em comunhão parcial. Mas aí vem uma súmula mais recente dizendo que tem que provar o esforço comum. O esforço comum é dinheiro? Não necessariamente. O esforço comum pode ser um apoio psicológico. O esforço comum pode ser um capital invisível que ninguém enxerga, mas que ele está presente. De uma pessoa, por exemplo, que ela cuida da logística da casa. E nós que temos a nossa casa, a gente sabe que é um desafio, né? A logística de uma casa. Pagar as contas, fazer as coisas habituais de uma casa para ela funcionar. Tá? Então, isso é um ponto de atenção aqui, que isso acaba gerando várias discussões e argumentos que isso pode gerar dentro da ótica jurisdicional. Por quê? Porque a pessoa ela nunca vai ficar satisfeita e ela vai querer provar por A mais B que ela também contribuiu, não necessariamente com dinheiro, mas com esforço, né, de outra forma. Economizou, trabalhou em casa, fez as coisas, cuidou dos filhos, enfim, gente, coisas
que acontecem no cotidiano de um casal e que isso pode vir a ser suscitado. E observação 3 é que existe um enunciado das jornadas jurídicas de direito civil, porque o que acontece, né? A lei ela não é capaz de suprir todas as demandas da sociedade. E aí, eventualmente, anualmente, os juristas se encontram para debater temas que já foram objetos de jurisprudência, mas que a lei ainda não mudou para amparar aquela necessidade da sociedade, porque a lei ela está parada no tempo e no espaço. A sociedade é dinâmica e acontece o fato aqui que de repente essa lei ela não consegue se adequar ao fato, tá? E quem que está colocando aqui, né? A súmula 380, súmula 377 do STF é o Tiago. Muito obrigada, Tiago. Você está colocando aqui da separação obrigatória? Não, deixa eu ver. Súmula 380, não. A súmula 380 é a súmula que fala sobre a sociedade de fato, né? Que é equiparada ao concubinato. Aqui a gente está falando da súmula 377 do STF. Tá? E o enunciado 634, como eu estava falando da jornada jurídica de direito civil, os juristas do direito civil se reúnem para formar enunciados para completar as lacunas da lei, para rever as omissões da lei. E tem o enunciado 634 da 8ª Jornada Jurídica de Direito Civil, que prevê que é lícito aos que se enquadram no rol de pessoas sujeitas ao regime da separação obrigatória estipular por pacto antenupcial o regime da separação total de bens. Então, veja bem, João e Maria estão se casando. Estão se casando porque o João é divorciado, mas não fez partilha. Vão poder escolher o regime de bens? Não. Terá que ser separação obrigatória. Mas aí ele quer blindar o patrimônio para não haver para não ser invocada a súmula 377. Aí, para ele blindar esse relacionamento, esse regime de bens, para não haver a suscitação e afastar a incidência da súmula 377, ele faz um pacto antenupcial de separação absoluta. Pronto. Aí não há possibilidade de invocar a súmula 377 do STF. Tá? Então, é uma orientação. Então, vamos lá. Uma orientação para o João, que está se casando pelo regime da separação obrigatória. Ô, João, para que todos os bens que você adquira durante o casamento, a Maria não tenha direito, você já está sendo obrigado a casar pela separação obrigatória? Faça um pacto antenupcial de separação absoluta. E aí vocês combinam e vão fazer esse pacto para afastar a incidência da súmula 377. Orientação para Maria. Doutora, casei pelo regime da separação obrigatória, porque o João era divorciado e não tinha feito partilha, era viúvo e não tinha feito o inventário. E agora? Agora ele está se separando de mim e disse que eu não tenho direito a nada, porque tudo que ele comprou durante o casamento pelo regime da separação obrigatória está no nome dele. Aí eu vou falar para ela assim: bom, então a gente tem uma coisa a seu favor aqui, de você, se conseguir provar o elemento subjetivo do esforço comum, a gente faz cair por terra o regime da separação obrigatória. E aí você vai provar que houve um esforço comum para a aquisição daqueles bens. E aí aquele regime da separação obrigatória fica valendo como se fosse comunhão parcial e ela vai ter direito à metade dos bens que foram adquiridos onerosamente na constância do casamento. Tá? Então, eu dei aqui as duas opções de orientações para ambas as partes nesse sentido. Por isso, eu fiz as 3 observações aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? E ligar o microfone. Então, vimos então o regime da separação obrigatória, que é o regime legal. O regime da comunhão parcial de bens é o regime legal
como eu falei no início da aula e também na aula passada, vigora a partir de 1977 por causa da lei do divórcio no Brasil. Privilegia o esforço comum, isso é muito bom quando você vai se casar com alguém que sonha com você, que está se dedicando, que está se esforçando para ter uma vida melhor, para construir uma família. Então, o regime da comunhão parcial, ele equipara, né? Porque aquele casal vai se casar com vistas a crescerem juntos. Então, é uma ascensão em todos os sentidos de forma conjunta, é uma parceria, é uma sociedade. E nesse regime comunicam-se todos os bens, e quando eu falo comunicam-se, significa partilham-se. Todos os bens adquiridos a título oneroso, ou seja, compra e venda durante o casamento. Então, se exclui os bens herdados, doados e os bens anteriores ao casamento, que são denominados bens particulares. Existem exceções que estão previstas no artigo 1659, que nós vamos passar a analisar aqui. Então, excluem-se da comunhão. Então, vamos lá. Qual é o regime que a maioria das pessoas é casada? Estou me referindo ao verbo maioria, né? A maioria das pessoas é casada pelo regime da comunhão parcial de bens. Excluem-se da comunhão, inciso 1, os bens anteriores, doados ou herdados, né, que é a sucessão, e os subrogados em seu lugar. Então, olha bem, bens anteriores não vão se comunicar. Então, eu me casei em tal mês, tal ano, tudo que eu tinha antes não vai se comunicar. E nem os que forem herdados e nem os que forem doados. E os subrogados em seu lugar. A aula passada foi muito interessante porque nós falamos sobre subrogação. A subrogação, ela é a substituição. E nós falamos sobre isso na aula passada, né? O que significa isso? Vamos lá. Eu tenho um bem antes do meu casamento de 300 mil reais. Durante o casamento, eu vendo esse bem e compro outro de 500. O que eu vou fazer? Subrogar. Na escritura pública, eu vou dizer: estou adquirindo o imóvel hoje, dia 20 de setembro de 2024, por 500 mil reais, mas 300 mil são oriundos de um bem anterior, de um bem particular. A mesma coisa se for herança, se for doação, porque eu preciso fazer a subrogação, porque, por via das dúvidas, né, quando eu for obter uma certidão de ônus reais, qual foi a data da aquisição daquele bem? Foi durante o casamento. Então, se eu não fizer a subrogação, o que eu tenho de prova é a aquisição de um bem de forma onerosa na constância do casamento. Por isso que eu tenho que fazer a cláusula de subrogação, para indicar que, embora ele tenha sido adquirido na constância do casamento, ele foi proveniente de um valor que é oriundo de um bem particular. E aí, nesse caso, o cônjuge não teria direito à metade de 500, teria direito à metade de 200. Por quê? Porque 300 é bem particular. 200, valor integralizado. Então, seria partilha de metade de 200 e não de metade de 500. Tudo bem? E um outro exemplo que eu dei aqui é o financiamento, que é muito comum isso acontecer. Falamos disso também na aula passada, né, em que João e Maria vão se casar. O João, ele compra um imóvel por alienação fiduciária, ele dá um sinal de 50 mil reais e financia 450 mil. E aí, essas prestações que estão sendo pagas na constância do casamento, elas vão se comunicar. Tá? Então, ele diz assim: olha, o bem é só meu, porque eu comprei antes. Mas eu vou falar assim: não, você não comprou antes, você deu o sinal
porque você pagou as prestações durante o casamento. Então, o seu cônjuge vai ter direito à metade do que foi pago na constância do casamento. E a conta que eu particularmente faço nesses casos não é uma conta do valor que já foi pago, é uma conta da porcentagem do que já foi pago. Tá? Então, quanto vale o imóvel? Ah, vale R$ 1 milhão. Aí ele deu 50 mil. E quanto que 50 mil de porcentagem é do imóvel? Ele deu 100 mil de entrada, de sinal. Então, ele deu 10% do valor do imóvel e pagou os 900 durante o casamento. Então, ficou restando 90. Pagou não, está pagando. Aí ele vem a se divorciar. Aí a cônjuge, a Maria, fala para ele: Olha, eu quero metade do valor. Aí ele vai falar assim: Não, esse imóvel é meu, só meu, porque eu comprei antes do casamento, você não tem direito. Aí ela vai procurar um advogado especialista e vai dizer, né? Olha, tem direito sim. Aí a Maria me procura, doutora, eu tenho direito ou não tenho? Eu vou falar, tem direito aqui. A metade daquilo, das prestações que foram pagas. Quanto já foi pago do imóvel? Ah, já foi pago 50%. Então você vai ter metade do direito do valor relativo referente a 50%. Então nós vamos expedir nós vamos enviar um comunicado ao banco financiador, geralmente a Caixa Econômica, para a Caixa Econômica enviar uma planilha de tudo que já foi pago. E aí nós vamos fazer um cálculo e verificar quanto que cabe ao cônjuge naquela situação de divórcio, em que ele vai ter direito à metade das prestações que foram pagas durante o financiamento, durante o casamento. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, né? Porque tem muitas pessoas que acabam sendo enganadas, ludibriadas. Por quê? Porque pagar o sinal é diferente de comprar. Então, ele não está no nome dele, o imóvel não está no nome dele, porque o imóvel está alienado. Então, a gente tem que fazer essa análise, tá? Eu gosto muito de trabalhar com due diligence, que é a devida diligência, em todos os casos em que eu vou atuar. Por quê? Porque você tem que fazer análise do caso todo, para que você possa apresentar uma estratégia de solução. Então, isso que é o bom. O inciso 2, ele vai falar dos bens adquiridos em subrogação, substituição dos valores particulares. Aqui, nesse caso, ele tem, vamos dizer, 500 mil no fundo de investimento, no Tesouro Direto, no CDB, sei lá, qualquer investimento que ele tenha. E aí, ele já tinha esse investimento antes. E aí, ele vai comprovar com declaração de imposto de renda, com o extrato bancário, que, embora ele esteja adquirindo um imóvel, um bem qualquer, durante o casamento, esse bem é oriundo de um valor particular. Então, tem como provar. Por isso que é importante não sonegar o imposto de renda, a pessoa andar corretamente. Né? Para quê? Para, se houver qualquer questão envolvendo esse tipo de prova, esse tipo de documentação, ele possa comprovar com declaração de imposto de renda, com extrato bancário, para que ele possa discutir se é direito dele ou não. Tá? Inciso 3 fala das obrigações anteriores ao casamento. Então, é a obrigação de alguém que compra o imóvel registrar. Se ele provar que ele comprou antes, ele fez escritura pública de compra e venda, foi ao cartório, mesmo que ele tenha registrado depois, existe a possibilidade de se provar que houve a compra anteriormente, que foi uma escritura pública de compra e venda. Não foi um contrato de alienação fiduciária, que são coisas distintas. Na alienação fiduciária, eu dou o sinal e pago as prestações durante o casamento. Na compra e venda, eu faço a escritura pública antes. Tá?
E aqui também a questão das dívidas pessoais, né? Por exemplo, antes de se casar, João foi fazer uma Eurotrip que ele está todo endividado. Essas dívidas vão se comunicar? Não, porque são obrigações anteriores ao casamento que não tem nada a ver com o casal. Ele viajou sozinho. É diferente, por exemplo, de uma viagem de lua de mel, é diferente de uma dívida para o casamento, porque vai fazer o buffet, vai fazer festa, então ele vai gastar. Aí são dívidas contraídas com a finalidade e para o casal. Aqui não, aqui são dívidas pessoais e não vão entrar. Eu dei o exemplo da uso capião também. Então, imagina que uma pessoa já tenha uma sentença de uso capião ou uma escritura pública de uso capião extrajudicial, que é possível também, né? E aí ela não registrou ainda. Mas ela prova que ela já teve toda essa obrigação satisfeita lá atrás, antes do casamento. Então, isso também vai excluir do casamento. Excluir, melhor dizendo, da comunicação dos bens. Tá? Então, o inciso 3 fala sobre isso. Alguém está entrando aqui pelo. Voltou. Não. Travou? Travou para vocês? Ah, porque alguém estava pedindo para entrar aqui. Aí eu autorizei, tá? Só tomem cuidado para não deixar o microfone aberto, tá? E se quiserem falar, eu estou falando aqui sozinha, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só levantar a mãozinha aqui e aí vocês abrem o microfone, tá? Inciso 4 também não se comunicam as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Aí eu coloquei aqui a Operação Lava Jato, que já está superada, né, infelizmente, mas, por exemplo, a corrupção estava solta, né, estava correndo frouxa, e aí muitas pessoas adquiriram bens provenientes de atos ilícitos, tanto que foram condenadas, mas, né, parece que o errado está certo, o certo está errado, e aí voltou tudo como antes, né? Mas vamos supor que durante o casamento essa pessoa tenha adquirido um bem por ato ilícito e aí na condenação tem que restituir o erário, o fisco. E aí ele vai ser condenado ao perdimento de bens, que é uma pena de perdimento de bens. E aí não vai se comunicar se não houve proveito do casal. Mas é muito difícil quando pessoas casadas em que o cônjuge está praticando alguma ilicitude e o outro cônjuge não sabe, né? É difícil, mas pode acontecer, tá? Às vezes, uma pessoa está envolvida com coisas erradas e o cônjuge, por ser casado, vai acabar também sofrendo as consequências. Não tem como. E a mesma coisa, sei lá, o cônjuge ganha, sei lá, R$ 5.000 por mês. E aí ele tem um patrimônio que é incompatível com o salário que ele recebe. Então, provavelmente está envolvido em alguma parada errada. E se ele for processado, ela vai acabar sofrendo os consecutários também. A mesma coisa aqui em relação aos bens, tá? E excluem-se da comunhão também os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Então, bens de uso pessoal, uma joia, um saxofone, um violino, o Uber, o carro, né? Se o cônjuge for Uber, que é polêmico, porque se o carro ele servir para a família, mas ao mesmo tempo ele tiver ele trabalhar como motorista de aplicativo, é um bem de uso pessoal, que ele está usando como uso pessoal. Não, aí no caso seria um instrumento de profissão. E aí isso não vai se comunicar. Eu já vi pessoas
Por exemplo, eu dei um anel de brilhante, agora eu quero de volta. Meu filho, você deu o anel de brilhante para o seu cônjuge? Deu, tá dado. Não adianta querer de volta. Aí tem gente que fala, eu quero silicone de volta, porque eu paguei o silicone da mulher. Ué, pagou porque quis. Não pode pedir de volta o que deu. Né? Então, é bens de uso pessoal. Né? Livros e instrumentos de profissão que o legislador coloca aqui que não vão se comunicar. O inciso 6, proventos do trabalho de cada cônjuge, falei sobre isso também na aula passada, que salário não se comunica, mas a gente tem que ter cuidado, porque se, vamos supor, o João e a Maria são casados, o João recebe 30 mil reais de salário, aí ele tem a conta salário, mas ele usa 20 mil para pagar as contas e 10 mil ele deixa na conta. Se houver o divórcio, eu vou requerer os extratos bancários no momento e todas as movimentações bancárias no momento do divórcio, para saber quanto que a Maria vai ter de direito. E também decisão do STJ através do RESP. RESP é recurso especial 1.399.199, que diz que, embora o salário não se comunique, indenização trabalhista e FGTS se comunicam. Tá? É uma situação meio esquisita, né? Mas é decisão do STJ num overruling. Overruling é uma mudança de entendimento do STJ a respeito dessa situação. Então, vamos supor que João e Maria estejam casados há 25 anos. E aí o João tem tempo de serviço durante o casamento e ele tem uma indenização trabalhista para receber. Eu vou informar isso na ação de divórcio, que existe uma ação trabalhista em trâmite, cujo período aquisitivo foi durante o casamento e por isso ela também vai ter direito a essa indenização trabalhista. Ou se ele ainda não foi demitido ou não sacou o FGTS, eu posso deixar determinado na petição inicial do divórcio que existe um FGTS a ser recebido e que eu requeiro ao juiz que informe a Caixa Econômica que ela tem direito a metade do FGTS, ou 30%, 40%, o que o juiz deferir, que quando ele sacar, ela vai ter direito a essa porcentagem. Então, isso tudo pode ser requerido na ação de divórcio, assim como alimentos compensatórios, que eu gravei um vídeo um dia desses, coloquei tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube, um vídeo falando sobre alimentos compensatórios, que nada tem a ver com pensão alimentícia. Então, a pessoa está casada, ela se divorcia, enquanto o marido ascendeu profissionalmente, a mulher ficou lá cuidando dos filhos e da casa, abriu mão da profissão dela, do trabalho dela, e ela vai pedir alimentos compensatórios para compensar o tempo que ela se dedicou à família. E óbvio, né, pessoal, que há casos e casos e casos. E eu não estou aqui só defendendo a mulher, né? Eu estou falando que na maior parte das vezes é isso que acontece. Mas também acontece o contrário em relação à violência doméstica, por exemplo, em que eu até eu postei, eu lá na DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher, mas eu fui acompanhando o meu cliente, porque o meu cliente sofreu uma denúncia falsa de Lei Maria da Penha. Né? Ele estava viajando e a mulher foi online e fez um registro de violência psicológica, né? E que não houve essa violência. Então, a Lei Maria da Penha ela é boa para proteger as mulheres que eventualmente sofrem violência, não só física, mas também psicológica, patrimonial, moral, sexual. Mas, infelizmente, algumas mulheres estão se aproveitando da lei para registrar uma falácia, uma mentira, né? A- a- Gerando assim uma falsa denúncia.
e o crime de comunicação falsa também. Comunicação falsa de crime. E isso, né, até já escrevi junto com os meus alunos, que eu tenho vários projetos, tá, pessoal? Às vezes, quando eu boto alguma coisa lá no grupo, é assim, é para divulgar para vocês os projetos que eu tenho a respeito disso. Eu escrevi já um artigo com os meus alunos que fazem o curso de Destravar a Escrita, e nós escrevemos sobre a Síndrome da Mulher de Potifar, que ficou um artigo muito bacana que nós construímos juntos lá, eu e mais 14 alunos, e nós vamos publicar, e eu vou avisar vocês quando será a publicação desse livro, tá? E aí a gente pode usar uma inquietação nossa, uma insatisfação, algo que a gente viu, para já pensar no TCC, ou pensar em escrever um artigo. Então, a partir desse caso, isso gerou no meu coração essa insatisfação e essa vontade, porque aquilo que eu falei, tem muita mulher que usa a Lei Maria da Penha para prejudicar o homem, e que aquilo efetivamente não aconteceu. E aí é muito complexo. Então, a gente está falando sobre a questão dos proventos. Inciso 7, pensões, meios-soldos e montepios. Qual é a diferença de pensão? Porque nem precisava estar aqui, porque, assim, proventos do trabalho, mas nenhum tipo de remuneração ou de benefício que a pessoa receba, ela não vai se comunicar, ele não vai se comunicar. Pensão é decorrente de decisão judicial. Meio-soldo é o salário do militar reformado. E Montepio é a pensão por morte. Tá? Então, a pensão por morte é diferente da pensão que é por determinação judicial. Tá? O Tiago colocou aqui também um outro julgado, né, de recurso especial. Então, são muitos julgados, a jurisprudência está vasta. Eu até digo que aqui no Brasil a gente está vivendo o fenômeno da common lawização do direito, porque o direito ele está sendo baseado nas jurisprudências. As jurisprudências estão muito incidentes no nosso ordenamento, não, no nosso ordenamento não, no nosso sistema, né? O ordenamento jurídico é a lei, que a lei está parada no tempo e no espaço, e aí vão surgindo essas decisões judiciais. Enunciado 340 do STJ prevê que no regime da comunhão parcial de bens é indispensável a autorização do cônjuge ou seu suprimento para atos de disposição sobre bens imóveis. Foi o que a gente falou na aula passada da vênia conjugal. Então, eu vou vender um imóvel que é só meu, se eu sou casada pela comunhão parcial de bens, meu marido tem que autorizar. Só não precisa autorizar se for casado pela separação absoluta de bens, ou se na participação final nos aquestos estiver deliberada a dispensa da vênia em relação aos bens particulares. Falei isso na aula passada também. Tá? Então, precisa autorizar. A Lei Maria da Penha realmente surgiu para diminuir a violência, mas a maioria das vítimas são dependentes de homens. A partir do momento que elas possuem sua independência financeira, ela não suporta essas agressões físicas e psicológicas. Exatamente, José, que é um problema sério, né? E que, infelizmente, a dependência financeira, emocional, tá? Porque, meu Deus do céu, que as pessoas estão sendo vítimas de narcisistas e de psicopatas. Senhor, Jane assumiu o controle. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, e agora? Mexeu aqui, gente. Eu sei que às vezes vocês esbarram sem querer, né? Mas acaba atrapalhando aqui. Vamos lá. Assumir o controle. Agora eu não vou conseguir compartilhar. Então, a Lei Maria da Penha, como eu falei, né? Tem muita mulher. Agora, por isso que a gente tem que saber muito bem com quem a gente está se conectando, porque é um problema seríssimo, né, de pessoas que se conectam com outras que só vai atrapalhar a vida, né?
E aí a gente tem visto muito isso. E às vezes, gente, isso independe de classe social, tá? Estou tentando aqui compartilhar, porque a aluna, sem querer, né, assumiu o controle aqui, aí derrubou o slide. Vamos lá. Não travou. Só alguém assumiu o controle porque deve ter tocado. Ih, meu Deus, eu compartilhei o aula. Ai, ai, ai. É ruim que atrapalha a aula, né, gente? Mas acontece. Vamos lá. Está falando aí de mulheres que usam a Lei Maria da Penha inadvertidamente e acabam causando um prejuízo para aquele homem, né? Então, ambos têm que ter muito cuidado, tanto a mulher ao se relacionar, quanto o homem ao se relacionar também. Estou compartilhando de novo, tá? Não travou nada, só acabou acontecendo isso aqui. Então, os bens que não se comunicam estão no 1659, e aí a gente estava aqui nesse slide. Vamos lá. E agora vamos ver o que se comunica. Artigo 1660. Tá? Então, entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então, vai entrar na comunhão, mesmo que o João casado com a Maria, ele comprou um imóvel só em nome dele, vai se comunicar. Tá? Por quê? Porque todos os bens adquiridos onerosamente durante o casamento se comunicam, mesmo que tenha sido adquirido só por um dos cônjuges. O inciso 2 fala dos bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. A doutrina vai falar o que é fato eventual. É a mega-sena, é o sorteio, é a loteria, é o bingo, tá? Então a pessoa ganha durante o casamento, isso vai se comunicar? Vai. É fato eventual, tá? Então, por isso vai entrar. E olha, gente, o que tem de pessoas que ganham na Mega Sena e aí querem se divorciar, mas aí tem que dividir o prêmio com o cônjuge, né? Tá casado, então tem que dividir. É uma questão complexa. Por quê? Porque se ela pudesse, ela não estaria casada, né? Aí ganhou na loteria, só se ela ficar quieta e depois se divorcia e depois recebe o prêmio, né? Mas aí depende da situação. Inciso 3. Também entram na comunhão os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Então, o tio do João fez um testamento deixando a herança para o casal. A diferença de herança para legado? Herança é de todos os bens. E legado é de um bem certo e determinado. Então, vamos supor que o tio do João tenha feito um testamento deixando a casa de Cabo Frio para o casal, para João e Maria. Então, isso é um legado. Legado é um bem certo e determinado deixado por testamento. Então, se foi em favor de ambos, vai se comunicar. 4, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Quando a gente fala de benfeitorias, a gente tem que lembrar lá do direito civil parte geral que tem as benfeitorias necessárias, que são as de conservação, as úteis, que ampliam a utilidade do bem, e as voluptuárias, que são as benfeitorias de embelezamento. Então, se foi realizada a benfeitoria ou benfeitorias nos bens particulares, também vão se comunicar. Então, vamos supor que o João tenha várias casas anteriormente ao casamento. Aí a Maria foi lá e falou assim: poxa, vamos dar uma turbinada aí nessas casas, né? Vamos trocar o piso, vamos botar um porcelanato, vamos fazer uma decoração, vamos colocar um
uma decoração diferente, né? Fazer armários e tal. Isso são benfeitorias, né? Então, essas benfeitorias, elas também terão que ser partilhadas. Então, obviamente que não só o que foi gasto, mas também a valorização que isso acabou ocasionando naqueles bens particulares. 5, os frutos dos bens comuns ou particulares de cada cônjuge. A mesma coisa. Então, ele tem casas alugadas, ou ele tem investimento na, em alguma sei lá, algum fundo imobiliário, CDB, Tesouro Nacional, e aí aquele valor que ele tinha antes do casamento não vai ser partilhado, mas os dividendos sim. Então tem lá no extrato bancário quais foram anualmente, né? Quando você vai fazer declaração de imposto de renda, aí vem o extrato do banco para provar quais foram os ganhos daquela pessoa durante aquele ano. Então, metade desse valor vai entrar na comunhão dos bens. Tá? Então, esses frutos dos bens, sejam esses frutos aluguéres ou as rendas, né, dos investimentos que foram realizados, isso também vai se comunicar, tá? Vamos lá. Estão quietinhos hoje, né? Artigo 1662, ainda se comunicam bens móveis na constância do casamento. Tá? Então, haverá uma presunção de que o bem foi adquirido na constância do casamento se não houver comprovação da data da aquisição. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha ido para Dubai, cheguei lá, comprei um tapete persa, lá no Dubai Mall, e fiz uma foto. Eu não tenho a nota fiscal, mas eu fiz uma foto de que aquele tapete foi adquirido antes do casamento. Então, eu tenho a prova de que não foi durante o casamento. Então, se a pessoa conseguir provar que ela adquiriu aquele bem móvel, né? Porque aqui, gente, estou falando, é porque tem gente que no divórcio quer dividir fogão velho, geladeira velha, cheio de ácaro. Tem gente que quer dividir tudo, tudo. Né? E aqui eu estou falando assim, se for uma tela de Van Gogh, uma tela de Monet, então algo, uma obra de arte. Aí esse bem móvel tem que ser provado a aquisição anteriormente ao casamento para que ele não se comunique. Que se não provar, vai presumir que foi adquirido na constância do casamento e, portanto, irá se comunicar. O 1663 prevê que, no caso a comprovação da data da compra, Tiago perguntando, foi feita antes do casamento, mesmo se houver uma anterior união estável? Aí não, Tiago, porque se houver uma união estável antes do casamento, aí lembra que, eu acho que eu não falei com vocês, eu já falei na outra turma que eu já falei sobre união estável. E aí, assim, ó, quando a pessoa ela tem uma união estável, ela pode converter a união estável em casamento ou ela casa direto. A gente vai falar de união estável, eu acho que na aula 9. E aí, o que vai acontecer? Se ela converter a união estável em casamento, os efeitos eles vão retroagir. Agora, se a pessoa vive em união estável não formalizada e chega lá o João, ajoelha na frente da Maria, dá um anel para ela e fala: "Ai, meu amor, eu quero me casar com você". Aí ele tem um ataque de romantismo, mas pode ser que ele esteja querendo ludibriá-la. Tá? Daí, se não houver união estável formalizada, ela vai ter que provar que existiu uma união estável antes. Tudo bem? E se for conversão de união estável em casamento, que é um procedimento que eu vou ensinar a vocês, explicar, tá? Como é que se faz esse procedimento, aí os efeitos retroagem. Tá? Então, na certidão de casamento, se for o caso de conversão de união estável em casamento, vai vir a certidão de casamento com a averbação lá embaixo, dizendo assim, ó, casamento
20 de setembro de 2024. Aí vem a verbação lá embaixo. O casal vive em união estável desde 2014. Aí, isso é conversão de união estável em casamento. Agora, se for só um mero casamento para substituir a união estável anterior, aí vai ficar difícil. Só se tiver uma escritura pública de união estável anterior. Aí tem como provar. Tá? E, gente, a maior divergência dos casais no divórcio ou na dissolução da união estável é justamente essa questão patrimonial. Tá? E por isso que é um problema sério, porque a pessoa vai ter direito à metade, se for casada na comunhão parcial de bens, ou se tiver união estável. Ah, professora, eu tenho uma união estável não formalizada. Você me orienta a dissolvê-la? Sim, oriento. Porque aí você vai colocar um ponto final naquele relacionamento. Porque imagina se amanhã ou depois você compra um carro, compra uma casa, aquela pessoa vai dizer que está em união estável com você. Você não colocou um ponto final. Então, infelizmente, as pessoas elas não definem o marco inicial da união estável e nem colocam um ponto final na união estável, na dissolução. O casamento, ele é mais simples porque você tem a data precisa do início. A data do final, ela também é complicada. Se um casal, por exemplo, se separa de corpos, tem gente que se separa e não se divorcia. E aí já está se relacionando com outro. É outra coisa também louca, né? Que a pessoa mal saiu de um relacionamento já está entrando em outro. Calma aí, dá um tempo, respira, né? Se cura antes de se envolver com outro. Mas aí é um problema, porque qual foi a data da separação de fato? E eu gravei essa semana, eu postei a escritura pública de separação de fato, que já é possível fazer. A escritura pública de separação de fato. E aí não precisa ir para o judiciário. Vai no cartório. Precisa de advogado? Precisa. Mas é para você colocar um ponto final. Ponto final, mais ou menos, né? Que aí a separação de fato ela é um ponto e vírgula. Por quê? Porque você pode reestabelecer a sociedade conjugal. Eu vou explicar isso na aula de divórcio. Tá? Casamento define a situação da união estável. Na verdade, assim, o casamento, ele, se for conversão da união estável em casamento, os efeitos retroagem. Agora, se teve uma união estável instrumentalizada e depois de um casamento, eu provo a união estável durante o 2014 a 2024 e de 2024 em diante é casamento. Aí é mais fácil. O problema é quando a união estável é sem formalidade, sem regulamentação. Sem regulamentação, não, sem um instrumento, né? Sem registro. Aí fica mais difícil. A administração, por nada, meu amor, acabei falando um monte de coisa, né? Mas estou adiantando aqui. Olha, gente, esse negócio de moto com esse barulho, eu não sei não. Essa pessoa tem algum problema, né? Porque não é normal. Então, assim, gente, para que esse barulho? Mas tá bom, deixa para lá que tem minhas. Vamos lá. 1663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Por quê? Porque a gestão, qualquer um vai gerir. Né? Então, geralmente, um tem mais facilidade do que o outro, um é mais gastador, o outro é mais econômico, né? O outro sabe usar melhor, administrar bem, é investidor, ele vai sobrar um dinheirinho ali, ele vai sobrar, não, né? Que não pode pensar assim, mas vamos guardar 10% do nosso salário para um investimento. Então, é difícil essa administração, mas qualquer um dos cônjuges pode administrar. E em relação aos bens móveis particulares, não vai haver nenhum tipo de. Isso é bem móvel, tá, pessoal? Bem móvel. Então, por exemplo, sou casada, se eu quiser vender o meu carro, meu marido tem que anuir? Não. E ele é a mesma coisa. Se ele vender, é lógico, né, gente, que como um casal, você vai conversar. Ah, meu amor, eu estou pensando em trocar de carro, então eu vou vender para comprar outro. O que que você acha, né?
É igual aquela questão da mulher que vai fazer a laqueadura, porque agora não precisa mais da autorização do marido. Mas, gente, como é que a mulher vai fazer a laqueadura sem informar? Ela vai informar, não é que o marido tenha que autorizar, porque não tem mais que autorizar. Mas também ela fazer isso sem uma conversa prévia é complexo também, né, pessoal? Então, não precisa, mas observação que eu falei na aula passada. Se tratar de bem imóvel, tem que ter anuência. Tem que ter a vênia conjugal, conforme 1647. Tá? Então, vamos lá. João e Maria são casados pela comunhão parcial de bens, ele tem bens particulares, ele tem bens anteriores ao casamento, doados e herdados, ele quer vender. Ela tem que autorizar? Tem. Autorizar não, ela tem que assinar. Tá? E aí a gente fala da outorga, mas é porque ela tem que assinar. Tá? Vamos lá. Enunciado 283 da quarta jornada de Direito Civil. Presta atenção nisso aqui, porque fala da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O que é desconsideração da personalidade jurídica? A gente aprende em Direito Civil, parte geral. Então, lá no artigo 50 do Código Civil, o artigo 50 prevê que, se houver fraude ou confusão patrimonial, eu posso requerer a desconsideração da personalidade jurídica daquela PJ. Então, vamos lá. E até no direito consumerista, né? Porque tem a teoria maior, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Se tratar de uma relação consumerista, nem é o artigo 50, é o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que basta que aquela empresa tenha me causado um dano. E aí eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Qual é a finalidade? De atingir os bens dos sócios. E aí, presta atenção nisso. Eu requeiro a desconsideração da personalidade jurídica em incidente processual para atingir, perdão, os bens dos sócios. Perder a capacidade de realizar negócio jurídico, seria isso? Não, não é isso. A desconsideração da personalidade jurídica é atingir os bens dos sócios, tá? Para satisfazer o crédito. Tudo bem? Então, eu vou ver quem são os sócios daquela empresa. Para quê? Para demandar contra eles. Por exemplo, agora, 1, 2, 3 milhas. Causou prejuízo, hotel urbano, para muita gente. Então, o que os consumidores podem fazer? Desconsiderar a personalidade jurídica. Para quê? Para atingir os bens dos sócios. Tá? E aqui o que eu estou dizendo para vocês que pode haver a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Porque você imagina que João e Maria estão casados. Aí o João já está querendo ludibriar Maria. Aí ele tem uma empresa com Pedro e com José. Ele começa a desviar patrimônio do casal para a empresa. Então imagina que ele tenha desviado 30 milhões do patrimônio do casal para a PJ. Ele, como sócio, né? João, Pedro e José são sócios. Dependendo do tipo de sociedade, cada um tem uma porcentagem, certo? Daí, aqueles 30 milhões da PJ, cada um fica com 10. Aí ele se divorcia dela, ela fica com direito a 5 milhões. Mas se ela provar que ele transferiu os bens do casal para a PJ, ela pede a desconsideração da personalidade jurídica da PJ. Para quê? Na verdade, ela pede a inversa, porque os bens da PJ, que foram para a PJ, mas era do casal. Daí vai alcançar. Alguém está com o microfone ligado, gente. Dá uma olhadinha, por favor. E fica atrapalhando a aula o som. Então, olha que interessante. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica.
denominada inversa, para alcançar bens do sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo a terceiros. E esse terceiro aí é justamente quem? A cônjuge dele. Tá? Então, ela pode sim provar que foram feitos negócios jurídicos durante o casamento que ele transferiu bens do casal para a PJ com o fim de ludibriá-la. Então, aqui pode-se requerer, se o cônjuge for empresário e ela perceber que isso aconteceu, pode pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, recapitulando, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? Eu atingi os bens dos sócios para satisfazer o meu crédito. E a desconsideração inversa da personalidade jurídica é justamente o sócio que se valeu da pessoa jurídica para desviar bens pessoais para prejudicar. E aqui é o caso de prejudicar o próprio cônjuge, né? Porque nesse divórcio em que ele transferiu os 30 milhões, ele, como sócio, teria 10 milhões, porque os 10 milhões, 30 milhões dividido por 3. E os 10 milhões dele divide com ela 5 milhões. Diferentemente de 30 milhões do casal, em que, se houver o divórcio, ela tem 15. Então, gente, há casos e casos, e isso a gente precisa analisar. Então, quando eu estou atendendo um cliente, eu vou analisar profundamente essas questões. A aula 7, eu vou começar a 8, tá? Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. É uma frase de Platão, que eu gosto muito dos filósofos do Ocidente, né? Que são os mais importantes, Aristóteles, Platão e Sócrates. Sócrates foi professor de Platão, que foi professor de Aristóteles. E essa frase ela é muito interessante, que não muitas vezes a pessoa só vai mudar quando ela está na crise. E a gente não precisa estar à beira de um abismo para tomar atitudes, né? Então, e para reconhecer o que é verdadeiramente importante na vida. Vou começar a aula 8, tá, pessoal? Que fala sobre os regimes contratuais que dependem de pacto antenupcial. Então, essas aulas, a aula 7 já está disponível para vocês no arquivo, assim como todas as aulas anteriores. Deixa eu ver aqui. Template aula 8. Vou compartilhar com vocês para a gente poder continuar a aula aqui, tá? Na aula 8, a gente vai falar dos bens, do regime de bem contratual. E aí, esses regimes de bens contratuais, eles dependem de pacto antenupcial. Quais são os regimes legais? Comunhão parcial, separação obrigatória, né? E os regimes contratuais são comunhão universal, separação total, participação final nos aquestos. Não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas eu vou adiantar o máximo que eu puder para a gente dar uma acelerada aí no conteúdo. Então, aqui eu coloquei para vocês, dependem de pacto antenupcial. Então, regimes contratuais dependem de pacto antenupcial. 3 regimes, como eu falei: comunhão universal, separação total, participação final nos aquestos, que eu havia também explicado para vocês na aula passada. Comunhão universal, tudo se comunica, né? Então, é o regime que os bens passados, presentes e futuros vão se comunicar. Dependem hoje de pacto antenupcial. Era um regime que era legal antes de 77. Até comentei com vocês a respeito dos meus pais, que eles são casados pelo regime da comunhão universal de bens. E aí, hoje, por exemplo, o Tiago Nigro e a Maíra Cardi casaram-se pelo regime da comunhão universal de bens. Então, fizeram pacto antenupcial. Tá? Então, precisa de pacto. Instaura-se uma mancomunhão. O que é mancomunhão? Mãos dadas. Tá? E o 1667, ele fala assim, ó, o regime da comunhão universal
importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Então, também tem exceção. Tá? Então, a primeira exceção, os bens doados e ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. O que é cláusula de incomunicabilidade? Incomunicabilidade é um gravame que eu posso fazer no imóvel, assim como a impenhorabilidade e a inalienabilidade. Então, eu posso gravar de incomunicabilidade um bem. Então, vamos lá. Vou doar um bem para minha filha com cláusula de incomunicabilidade. Significa que esse bem não vai se comunicar, ou seja, o cônjuge dela não vai ter direito. Ah, professor, mas já não ia ter direito mesmo, porque é doação. Pois é. Então, com cláusula de incomunicabilidade, justamente para quê? Porque se houver o falecimento antes, o cônjuge não vai ter direito. Um faleceu antes do outro. Tá com cláusula de incomunicabilidade? Não vai se comunicar. Então, mesmo que seja casado pela comunhão universal de bens, o bem com cláusula de incomunicabilidade não vai se comunicar, ou os subrogados em seu lugar. Significa o quê? O que é subrogação? Já falamos, substituição. Então, foi doado um bem ou foi herdado um bem com cláusula de incomunicabilidade, o casal é casado pelo regime da comunhão universal de bens. Esse bem vai se comunicar? Não, não vai. 2, os bens gravados de fideicomisso. Fideicomisso é um instituto de direito das sucessões. É um testamento realizado para uma pessoa que ainda não nasceu. Então, olha só que confusão que o legislador faz, né, gente? Porque, meu Deus do céu, só pode estar no nirvana para escrever um negócio desse. Porque ele diz assim, ó, os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Entenderam tudo, né? Que é de uma clareza solar fenomenal. Mas vamos lá, vamos entender. Fideicomisso é um testamento realizado para uma pessoa que ainda não nasceu. Então, por exemplo, a minha filha caçula, ela ainda não tem filhos. Ela não é casada, ela não tem filhos. Mas eu posso fazer um testamento doando, deixando um bem para o primeiro filho que ela tiver. Tá? Então, ela ainda não tem filhos. Então, é um fideicomisso. Morri. Ela tem até 2 anos para ter um filho, para poder herdar esse bem. Tá? Então, é a única possibilidade de haver direito sem sujeito, porque o fideicomisso ele está previsto lá no artigo 1799, que é possível fazer um testamento para uma pessoa que ainda não existe, mas o artigo 1800, parágrafo 4º, diz que essa pessoa tem até 2 anos para ser concebida. Isso, é para conceber, George, para ser concebida. Né? Então, na verdade, são 2 anos e 9 meses. Né? Por nada, meu amor. Então, eu até falei, né? E antes de você perguntar exatamente no momento, eu falei para ser concebida. Então, tem até 2 anos para ser concebido. Na verdade, vai engravidar, 9 meses, depois vai nascer. Então, é 2 anos para ser concebido. E aí, professora, mas aí se não nascer? Se não for concebido e não nascer em 2 anos? A ser concebido em 2 anos, né? Aí volta para o acervo hereditário aquele bem que foi doado. Tá? Mas aí aqui a aula hoje não é sobre fideicomisso, estou explicando, né? É um plus aqui para vocês. Isso é direito das sucessões. Mas, olha só que interessante. Se, vamos supor que eu tenha feito um fideicomisso e a minha filha seja casada pelo regime da comunhão universal de bens. Eu sou a fideicomitente, porque eu sou a testadora, a autora da herança, ela é a fiduciária e o meu neto é o fideicomissário.
Então, são as figuras que existem no fideicomisso: fideicomitente, fiduciário, fideicomissário. Ela, fiduciária, até coloquei uma figura aqui para ilustrar, porque isso não é fácil, tá? Mas eu estou tentando explicar da maneira mais, vamos dizer assim, didática possível para que vocês entendam. Então, vamos supor que morri. Eu fiz um fideicomisso para o primeiro filho da minha filha, que ainda não nasceu. Abriu-se o testamento, está lá escrito fideicomisso. Ela, minha filha, é fiduciária. E ela, obviamente, vai tomar conta desse bem, vai usufruir desse bem até o meu neto alcançar a maioridade. Então, ela vai engravidar, o bebê vai nascer e ele, ao alcançar a maioridade, ele já é dono quando nascer, mas ele vai ter livre disposição dos bens, porque aí, com a maioridade, ele pode realizar a prática, toda a prática de todos os atos da vida civil. Mas ela, enquanto fiduciária, mesmo casada com o marido dela lá pelo regime da comunhão universal de bens, ele não vai ter direito, tá? Então, o direito é de quem? Do filho dela, que por acaso é dele também, né, no caso. E aí é do filho dela, mesmo casado na comunhão universal de bens, tá? 3, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos. O que são aprestos? Dívidas para o casamento, que são diferentes daquelas dívidas que eu falei para vocês de anterior ao casamento. Então, por exemplo, anterior ao casamento, mas que foi para uso próprio. Então, é diferente. O João vai fazer uma viagem sozinho. Ele vai se endividar para fazer essa viagem sozinho. Aqui não. As dívidas que foram realizadas, elas foram com a finalidade do casamento. Então, vai se comunicar, tá? Se foi em razão de aprestos. O que são aprestos? Dívidas para o casamento. Buffet, festa, vestimenta, fotógrafo, filmagem. Então, tudo que tem a ver com casamento vai se comunicar. Ou se reverterem em proveito comum. Então, se foi para o casamento ou se reverterem em proveito comum, vai se comunicar. Se não, não vai se comunicar. Não vão se comunicar, né? 4, as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Isso aqui está lá no direito dos contratos, porque antes de se casar, um cônjuge pode doar ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Então, pode acontecer esse contrato de doação feito antes das núpcias. Não faz muito sentido, mas justamente para proteger o cônjuge. Por quê? Se ele faz uma doação antenupcial com cláusula de incomunicabilidade, aquilo não vai se comunicar. Imagina Tiago Nigro e Maíra Cardi, tá? Aí ele faz uma doação para ela com cláusula de incomunicabilidade. Aí ele morre, não vai se comunicar aquele bem. Para quê? Para não ir para os parentes dele, vão para os parentes dela, porque ela tem 2 filhos de outros relacionamentos. Daí, com cláusula de incomunicabilidade, ele doou para ela, e mesmo que ela faleça, né? No caso, é ela que vai falecer, não vai se comunicar com ele, vai para os filhos dela. Então, é uma forma de proteger os descendentes dela. Não é comum, mas está na lei, né? Eu estou compartilhando com vocês aqui. E os 5, os bens referidos nos incisos 5 a 7 do 1659. Que bens são esses que não se comunicam nem na comunhão universal de bens? Os bens de uso pessoal, a gente já falou, livros e instrumentos de profissão.
proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, pensões, meios-soldos e montepios ou outras rendas semelhantes. Já falamos sobre isso também hoje, né? Porque assim como é na comunhão parcial, assim também será na comunhão universal. Esses proventos do trabalho não se comunicam, nem livros, nem instrumentos de profissão, nem bens particulares, uso pessoal, melhor dizendo, e nem pensão, nem montepios, nem meios soldos. Tá? Então, não vão se comunicar. E o próximo regime é a separação absoluta de bens, que esse eu falei para vocês que é o regime mais romântico, né? Que nada se comunica. O que é meu, o que é seu, o que nos une é o amor. Não estou interessada nos seus bens, mas no bem que você pode me proporcionar. Então, afasta do casamento essa concepção patrimonialista, porque cada um vai administrar seus próprios bens. Isso é muito bom e muito comum quando a pessoa está se casando, né, pela segunda vez, terceira vez, quarta vez. Por quê? Porque ela já constituiu o patrimônio dela. E aí ela se casa pela separação total de bens. O que é dele, o que é dela é dela. Quando divorciar, se divorciar, não vai ter direito a nada. Cada um sai com o que é seu. E também dispensa a vênia conjugal. Mas nada obsta, nada impede que o casal adquira um bem em comum. Tá? Então nada impede. Olha, João e Maria são casados pela separação total de bens, mas durante o casamento eles resolveram comprar um imóvel. Mas aí não vai ser meio a meio. Professora, mesmo se o casamento for no exterior, o casamento no exterior depende do regime de bens no exterior, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o regime é a comunhão universal de bens. Tá? Então, lá é o regime da comunhão universal de bens. Agora, se esse casal de brasileiros se casou no consulado do Brasil, a gente já falou isso em aulas anteriores, eles estão sob a égide da lei brasileira, das leis brasileiras. Aí é comunhão parcial. Agora, se esse casal se casou pelas leis do local, aí eu estou falando dos Estados Unidos porque eu sei, porque eu já assessorei clientes, né, nesse sentido. Aí lá é comunhão universal de bens. E aí depende, né, desse casamento que você está perguntando. Se for no consulado, leis brasileiras, regras brasileiras. Se for no, nas leis locais, aí regra é a lei local. Então aí a gente tem que ver as leis daquele país para poder saber orientar os clientes nesse sentido, tá? Então, por exemplo, aqui eu falei que mesmo que o casal seja casado pela separação total de bens, eles podem adquirir bens em comum, mas não vai ser 50-50, vai ser na proporção do que cada um contribuiu. Pode ser 60-40, 70-30, pode ser 80-20, então depende, tá? E pode sim adquirir um bem comum, mesmo se casando pelo regime da separação total de bens. E o 1687 vai estipular que a administração vai ser exclusiva de cada um. Ele administra o que é dele, ela administra o que é dela, e assim podem livremente alienar ou gravar de ônus real, pode ser fiador do amigo, pode ser avalista do irmão, pode fazer tudo que está no 1647, sem autorização do outro cônjuge. E o 1688 fala que cada um vai contribuir de acordo com o que ganha, na proporção do seu salário, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial. Então, como é que vai ser o pagamento das contas? Né? Se ele ganha 40 mil reais, ela ganha 10 mil, então também não é justo dividir meio a meio. Ela vai pagar proporcionalmente ao que ganha e ele idem. Né? Aí tem que ver o que ficou ajustado entre o casal. E uma observação interessante, a súmula 377, que a gente falou no início da aula, ela não se aplica a esse regime, ela só se aplica à separação obrigatória. Então tem que prestar atenção nisso também. Tá? Separação obrigatória, a lei obriga. Separação absoluta, pacto antenupcial, o casal escolhe. E para a gente finalizar,
né, que eu dei uma acelerada aqui, mas eu já expliquei participação final nos aquestos na aula passada, e aí eu me reporto a esse assunto aqui, porque o último regime contratual ele será revogado no novo Código Civil, que daqui a pouco está vigendo, né? Ele está sendo votado ainda, não temos previsão de quando ele entrará em vigor, mas é um regime híbrido, vai ser revogado, mas por enquanto ele está vigendo. Então, ele veio importado da Europa, ele mistura separação total com comunhão parcial de bens. E aqui eu fiz um desenho, né, para tentar demonstrar, ilustrar como é que funciona isso. Então, a gente tem 5 massas de bens. Vamos colocar aqui João e Maria para facilitar, né? Embora eu já falei para vocês que existe a possibilidade de casamento homoafetivo, não por lei, mas por resolução. Resolução 175 de 2013 do CNJ. Mas vamos trabalhar aqui João e Maria. Então, eles escolheram o regime da participação final nos aquestos. Aquestos quer dizer bens. E aí vamos ter 5 massas de bens. Dele antes, dele durante, dela antes, dela durante e de ambos durante. Pode ser. Tá? Então, eles podem ter bens particulares e bens comuns. E aí, se houver um divórcio, que depende de pacto antenupcial também, se tiver divórcio, os bens comuns serão compensados. E os, não, perdão, os bens comuns serão partilhados. E os bens particulares serão compensados. Então, vamos lá, de novo. Bens só dele antes do casamento, bens só dele durante o casamento. Bens só dela antes do casamento, bens só dela durante o casamento e bens do casal. Eles compraram uma casa de praia juntos. Isso é bem comum. Houve o divórcio, ela vai ter metade da casa. E os bens particulares serão compensados. Então vamos lá. Qual é o valor dos bens no final do casamento? Por isso que o nome chama participação final nos aquestos. Que final? Divórcio ou morte. Tá? E aí, que o casamento... Ah, professor, o casamento sempre acaba? É, sempre acaba. Ou pela morte ou pelo divórcio. Então, a gente tem que ver qual é a situação que vai acontecer. Divorciou. Casal se divorciou. Vamos ver, apuração dos bens. No total, ele tem 20 milhões. Então, ele vai ter que dar 10 para ela. E ela tem 10 milhões. Ela vai ter que dar 5 para ele. Compensam. Como ele tem que dar 10 para ela e ela tem que dar 5 para ele dá 5 para ela, porque vai haver a compensação. Então, os bens particulares serão compensados. Os bens comuns serão partilhados. Se tiverem o mesmo valor, cada um fica com o que é seu. Diferença do valor, reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Tá? E com isso a gente termina a aula 8 também. Mensagem da aula 8: tenha orgulho do quanto você já andou, tenha fé em quão longe você pode chegar. A Laiane pode falar, meu amor. Boa noite, professora. Não, eu Tudo quero. bem? Tudo bem. Eu estava aguardando a aula terminar para fazer uma pergunta, porque o assunto é totalmente diferente da aula. Sim. Eu gostaria de saber se a senhora poderia responder. Claro que eu posso. Pronto, é porque assim, uma pessoa tinha me perguntado e como eu não sabia responder, aí eu falei que ia perguntar em aula hoje. Por exemplo, existe Só um um minutinho, imóvel. Laiane. Eu vou só parar a gravação, aí você faz a pergunta e eu fico aqui online, tá? Tá certo. Então eu vou terminar a gravação aqui, gente. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Beijos. Boa noite, professora. Boa Beijo. Até noite, semana que vem. queridos. Valeu pela aula. Obrigadão. Show.